Salmo 11, versículo 1. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma? Fugi para a vossa montanha como o pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, isso será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Muito se tem falado nesses últimos dias acerca da liberdade de expressão como um direito absoluto, irrestrito e inalienável. Um direito absoluto, irrestrito e inalienável. As críticas que foram feitas à condenação daquele comediante chamado Léo Lins, por causa das suas piadas, somada à comemoração pelas sanções que os Estados Unidos aplicaram a Alexandre de Moraes ontem por ter ele limitado ou até mesmo censurado a liberdade de expressão de determinadas pessoas, tudo isso demonstra que muitos indivíduos, incluindo muitos cristãos evangélicos, estão certos de que a liberdade de expressão é um direito absoluto, irrestrito e inalienável. E o que isso significa? A ideia de que a liberdade de expressão seja um direito absoluto, irrestrito e inalienável significa, na prática, que as pessoas podem dizer o que elas bem entendem sem sofrer nenhum tipo de consequência. Seja na esfera civil, seja na esfera criminal. E que esse direito de falar aquilo que bem entende jamais pode ser suprimido, jamais pode ser cerceado, jamais pode ser censurado. Mas será que Deus considera que existe algo como a liberdade de expressão? Será que o Deus cristão, Pai, Filho e Espírito Santo, defende a ideia de que existe algo como a liberdade de expressão? E se existe essa liberdade de expressão, na possibilidade dela existir, será que o Deus cristão a considera como um direito absoluto, irrestrito e inalienável de cada indivíduo? E à medida em que eu levanto essa questão, talvez você indague, tá bom, mas o que é que Deus tem a ver com a liberdade de expressão? O que Deus tem a ver com a liberdade de expressão? O que Deus tem a ver com a liberdade que as pessoas pensam que têm de dizer aquilo que elas bem entendem, sem ter que enfrentar nenhuma consequência na esfera civil ou criminal? O que Deus tem a ver com isso? A resposta a essa indagação é que o Deus cristão tem tudo a ver com o modo como as pessoas se expressam, visto que foi Ele que nos deu essa capacidade. Né? Foi Ele que nos deu a capacidade de expressar e comunicar de forma inteligível os nossos pensamentos. Primeiramente, através de sons que nós produzimos com as nossas bocas. E então, através de rabiscos que nós fazemos com as nossas mãos. E, por fim, através de caracteres que nós digitamos em aplicativos de mensagens ou redes sociais. Né? Foi Deus que nos deu essa capacidade. E sendo Ele aquele que nos deu essa capacidade, Ele tem tudo a ver com a ideia de, será que existe liberdade de expressão mesmo? E existindo a liberdade de expressão, será que ela é absoluta, irrestrita e inalienável?
É o Deus cristão, e ninguém além dele, que tem a prerrogativa de afirmar ou não a existência da liberdade de expressão e de definir se essa liberdade é absoluta, irrestrita, inalienável ou não. Nada na Escritura sugere que no universo criado por Deus não exista liberdade de expressão. Nada na Escritura sugere que não exista liberdade de expressão, uma vez que não há nenhum mandamento bíblico que nos force, que nos obrigue a um discurso pré-definido e uniforme. Sendo verdade, então, que Deus concedeu à humanidade a liberdade de expressão, é também verdade que Deus não considera essa liberdade como um direito absoluto, irrestrito e inalienável de cada indivíduo. O Deus que se revela nas Escrituras cristãs não defende a ideia de que os indivíduos têm a liberdade de falarem o que eles bem entenderem, sem nenhuma consequência, ou civil, ou criminal. Considere, por exemplo, a acusação que Davi faz contra os ímpios nos primeiros 4 versos do Salmo 12. Nós estamos no Salmo 11, né? Mas a gente pode pular rapidamente para o Salmo 12. E olha o que Davi fala aqui acerca dos ímpios, a acusação que Davi faz contra os ímpios nos primeiros versículos do Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala, aqui nós temos então a ideia do discurso, né? A ideia daquilo que a gente fala, né? A ideia de expressar pensamentos, ideias. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Os lábios são meus. A boca é minha. Eu falo aquilo que eu bem entendo. E eu não estou nem aí para aquilo que Deus pensa sobre aquilo que eu falo. Porque quem é Senhor sobre mim? Quem é Senhor sobre a minha boca, os meus lábios ou os meus dedos, né? Se eu estou me comunicando nas redes sociais, aquilo que eu digito. A boca é minha. Eu falo aquilo que eu bem entendo. Eu não estou nem aí. É isso que os ímpios, nos dias de Davi, afirmavam. E eles diziam, quem é Senhor sobre nós? Nessa indagação, quem é Senhor sobre nós? Esses que fazem essa indagação, essa pergunta, quem é Senhor sobre nós? Certamente eles responderiam dizendo, não é o Deus cristão que é Senhor sobre nós. Não é o Deus cristão que é Senhor sobre o que nós falamos com as nossas línguas e sobre o que pronunciamos com os nossos lábios. Com essa arrogância que pensa ter a liberdade absoluta e irrestrita de falar o que bem entendem, esses ímpios negam a Deus. E contra essa arrogância que pensa ter a liberdade absoluta e irrestrita de falar o que bem entende, aquele que é Senhor sobre o que falamos, aquele que é Senhor sobre o que postamos nas redes sociais, afirma o que vai no versículo 5. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram, aqui, essa tradução que não ficou muito boa. Porém, a salvo aquele que anseia por isso. E a opressão dos pobres estava sendo causada mediante o quê? Mediante a língua dos ímpios, né? Mediante as palavras dos ímpios, aquilo que os ímpios falavam contra os pobres. E Deus diz aqui que ele vai se levantar. Ele vai se levantar e ele vai julgar aqueles que pensam ter a liberdade de falar o que bem entendem.
sem sofrer nenhuma consequência. Deus criou a todas as pessoas com a liberdade para se expressarem, mas essa liberdade é limitada. Saúde. Essa liberdade é limitada e regulada pelo próprio Deus na sua lei. Ou seja, Deus garante liberdade de expressão a todos, mas essa liberdade para se expressar não é um direito absoluto. Não é um direito irrestrito. Considere, por exemplo, alguns mandamentos pelos quais Deus regula e limita o discurso humano. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Deus está limitando o discurso, né? Deus está regulando a capacidade das pessoas se expressarem. Não tomar o nome dele em vão. Porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Então eu não posso falar exatamente aquilo que eu bem entendo, né? Se aquilo que eu bem entendo é um falso testemunho contra alguém, Deus está dizendo, não faça isso, tu não pode fazer isso. Eu te proíbo de se expressar dessa forma. Não furtem. Eu não dei as referências para vocês aqui, né? Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Isso é Êxodo 20, versículo 7. Não dê falso testemunho contra o seu próximo, Êxodo 20, versículo 16. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Por alguma razão, esqueci de anotar a referência aqui. Então, não mintam. Ao proibir a mentira, Deus está regulando e limitando a liberdade de expressão. Não façam, nem usem de falsidade. Quer dizer, eu também não posso... Falsidade é um tipo específico de mentira, né? Ou a mentira é um tipo específico de falsidade, não sei. Eu não posso, com as minhas palavras, enganar as pessoas, né? Falar coisas que são falsas. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do Senhor, do seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 11. Quer dizer, eu não tenho liberdade para fazer juramentos falsos em nome de Deus, né? Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Isso é Levítico 19, 16. O que é um mexeriqueiro? Mexeriqueiro é aquela pessoa que faz fofoca. Né? Aquela pessoa que gosta de criar intrigas, aquela pessoa que gosta de detratar o seu próximo, gosta de difamar o seu próximo, gosta de falar coisas más e ruins acerca do seu próximo, sejam elas verdadeiras ou não. Então, quando Deus proíbe a blasfêmia, isso aqui é apenas uma pequena amostra de mandamentos bíblicos que regulam e limitam a nossa liberdade de expressão. Quando Deus proíbe a blasfêmia, o falso testemunho, a mentira, os juramentos falsos, os mexericos, ou seja, as fofocas, as intrigas, detrações, difamações, assim por diante, quando Deus proíbe essas coisas na sua lei, Deus, na prática, está limitando e regulando o discurso humano. E como eu disse, essa é uma pequena amostra dos mandamentos bíblicos que fazem isso, que regulam e limitam o discurso humano. E antes que você afirme que esses mandamentos, por estarem no Antigo Testamento, não têm mais validade, não têm mais aplicabilidade, é necessário que você se lembre que Jesus, aquele que você afirma ser o teu Senhor, Salvador e Mestre, Jesus afirmou não ter vindo para revogar a lei de Deus, ele veio para cumprir a lei de Deus e para garantir que até mesmo seus menores mandamentos sejam obedecidos pelos que hão de entrar no reino de Deus, porque até que os céus e a terra passem, nem mesmo o menor sinal gráfico da lei de Deus deverá ser desprezado como indigno de ser obedecido. E é por essa razão que o próprio Jesus e os apóstolos aplicaram a regulação e a limitação que a lei de Deus
impõe sobre o discurso humano. Jesus e os apóstolos aplicaram isso aos seus próprios ouvintes e leitores. Por exemplo, olha o que Paulo escreve em Efésios 5, versículos 13 e 4. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Nós não devemos ser imorais, nós não devemos ser impuros, nós não devemos ser avarentos, mas além disso, nós não devemos nem mesmo mencionar essas coisas uns aos outros. É óbvio que nós devemos mencionar se nós estamos admoestando um irmão contra a impureza, né? Ou contra a avareza, ou contra a imoralidade, assim por diante. Mas se não tem nada, não há nada entre eu e o meu irmão aqui que sugira que qualquer um de nós esteja sendo tentado nessa área. A mera menção pode fazer surgir a tentação, né? Tu está ali tranquilo, tu nem está pensando no assunto. Mas de repente alguém menciona aquele assunto para ti e agora aquilo ali, a menção daquele termo, daquela palavra, daquela expressão que se refere a um ato pecaminoso ou até mesmo criminoso, aquilo ali entra na tua mente e de repente tu não consegue mais tirar da tua mente e agora, pela simples menção, tu te sente tentado. Então Paulo aqui está limitando e muito o discurso dos crentes, né? Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Isso foi Efésios 5, versículos 13 e 4. Agora Colossenses 3, versículos 8, 9 e 10. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, né? Um uso de linguagem blasfema, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Colossenses 4, 5 e 6. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Isso aqui, de repente, algumas mulheres vão gostar. 1 Timóteo 5, 11 a 15. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando os seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso eu quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. E agora Jesus. Jesus em Mateus 12, 33 a 37. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Essa afirmação de Jesus aqui é perturbadora e assustadora, né? Todas as pessoas darão conta de cada palavra inútil que elas proferiram.
É necessário concluir que para o Deus cristão, Pai, Filho e Espírito Santo, a liberdade para expressar-se não é nem absoluta e nem irrestrita, pois será pela qualidade das palavras proferidas por cada indivíduo que cada um será, no juízo final, ou inocentado ou condenado. E o juízo se dará pela qualidade das palavras do indivíduo, pois cada um fala do que enche o seu coração. Todos aqueles que falam palavras inúteis, o que seria palavra inútil? Uma palavra que não produz a justiça de Deus, uma palavra que não produz edificação de Deus. Uma palavra inútil pode ser aquela que ela não é necessariamente má, ela não é necessariamente ímpia, mas ela também não ajuda em nada, né? É aquela conversa fora. Eu não estou dizendo que a gente não deva jogar a conversa fora, entendeu? Mas eu estou dizendo uma palavra que não faz nem bem nem mal, né? É aquela coisa que você se encontra com alguém, você olha para o céu, você não sabe o que vai falar com a pessoa, né? Você olha para o céu e pergunta, será que vai chover ou não, né? É uma palavra que não faz nem bem nem mal. Num certo aspecto, é uma palavra inútil, mas obviamente ninguém vai ser condenado por Jesus por puxar a conversa com alguém perguntando se a pessoa acha que vai chover ou não, né? Mas o sentido de inútil é isso. Em primeiro lugar, não produz nada, mas mais do que isso, palavra inútil é aquela que prejudica, que não serviu, ela não edificou ninguém, pelo contrário, ela destruiu, ela trouxe destruição. Ela não conduziu a pessoa que a ouviu à justiça de Deus. Pelo contrário, ela conduziu a pessoa em direção à injustiça. Então, todos aqueles que falaram palavras inúteis, palavras que não produziram nem a justiça e nem a edificação de Deus, serão condenados ao inferno. Então, considerando que cada palavra inútil receberá de Jesus o inferno como condenação eterna para aquele que a pronunciou, percebe-se que a condenação imposta ao comediante Léo Lins talvez não seja tão injusta quanto nós pensávamos. E talvez você repita contra mim o que um deputado federal por Minas Gerais, cristão professo, postou no antigo Twitter, quando o comediante foi condenado em primeira instância, ainda não está cumprindo pena, porque, né, tu pode recorrer e tudo, mas quando houve a condenação, esse deputado federal por Minas Gerais, cristão professo, ele postou o seguinte no Twitter: o Brasil é o país que leva piada a sério e política na brincadeira. Tá bom. Considere algumas piadas pelas quais Léo Lins foi condenado. Uma vez eu estava num evento e o garçom chegou para mim: você quer um uísque com energético? Eu falei, tá maluco, rapaz? O uísque para mim tem que ser igual a mulher, puro e com 12 anos. O uísque para mim tem que ser igual a mulher, puro e com 12 anos. Sou totalmente contra a pedofilia, sou mais a favor do incesto. Se for abusar de uma criança, abusa do próprio filho, porque o que ele vai fazer? Ele vai contar para o pai dele? Uma vez eu vi uma enquete na internet escrita assim: o que vocês falam quando terminam de transar? Aí eu fui lá e escrevi: o que eu falo quando eu termino de transar é o seguinte: não conta pra sua mãe que eu te dou uma boneca. Me xingaram muito naquele dia, eu fiquei triste. Eu só fiquei feliz no próximo dia quando eu pude ir pra pracinha observar as crianças. A menos que eu esteja maluco, Léo Lins, com as suas palavras, está louvando e incentivando a pedofilia. O abuso
de crianças. Mas alguém diria, não, ele só está contando piadas. Não. Léo Lins não está meramente contando piadas, porque, segundo Jesus, a boca fala do que está cheio o coração, né? Ao louvar e incentivar com suas palavras a pedofilia, Léo Lins demonstra que o seu coração está cheio de pedofilia. Que o seu coração está cheio de fantasias nas quais ele abusa de crianças. Além do mais, Deus não aceita o humor e a brincadeira como desculpa para o pecado. Deus não aceita o humor e a brincadeira como desculpa para o pecado, mesmo para as palavras inúteis e imorais que proferimos. Como louco, eu vou ler para vocês aqui Provérbios 26, versículos 18 e 19. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz, eu fiz por brincadeira. Foi só uma piada. A menos que Léo Lins se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como o seu Senhor, Salvador e Mestre, no dia do juízo Jesus dirá a ele, olha, por ter louvado e incentivado a pedofilia, você demonstrou o desejo de abusar sexualmente de crianças e por essa razão, além de todos os demais pecados que tu cometeu, por essa razão te condena ao inferno, e Jesus não vai aceitar como desculpa, mas Jesus, o senhor não tem senso de humor, Jesus? Eu tava contando umas piadinhas, Jesus, era brincadeira. Jesus não vai aceitar isso como desculpa. Considerando todas essas coisas, se na sua sentença, se na sentença que o juiz condenou o comediante, tá? Se na sua sentença o juiz tivesse proibido que o comediante continuasse a usar piadas como desculpa para louvar e incentivar o abuso de crianças, se o juiz dissesse, olha, eu estou te condenando a tantos anos de prisão, e além disso, eu estou te proibindo, eu vou limitar a tua liberdade de expressão. Eu vou proibir que você continue contando piadas que incentivem a pedofilia e o abuso de crianças. Eu não sei se o juiz fez isso ou não, mas se o juiz tivesse feito isso, certamente a liberdade de expressão de Léo Lins estaria sendo sim, cerceada, censurada, e por um bom motivo. Para impedir que ele insistisse no cometimento dos crimes pelos quais ele foi condenado. Um juiz justo, não deve permitir que os criminosos por ele julgados continuem a cometer os mesmos crimes ou até mesmo outros crimes. E se o crime em questão é um discurso que louva e incentiva a prática de outros crimes, como a pedofilia, para impedir este crime específico, que ocorre mediante um discurso que abusa de forma pecaminosa e criminosa da liberdade de expressão, tal juiz tem sim o dever de censurar a fala do comediante. O juiz até mesmo pode dizer, eu te proíbo de usar as redes sociais para continuar tratando desses assuntos. E se você pensa que Deus jamais censuraria a liberdade de expressão de determinados indivíduos, é necessário que você atente mais para a Escritura do que para o noticiário político do Brasil. Vou dar 3 exemplos aqui. Primeiro, Deuteronômio 13, versículos 1 a 5. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram,
Não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor seu Deus e temam somente a Ele, guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. E esse profeta ou sonhador será morto. Ou seja, ele vai ter a liberdade de expressão cerceada pela morte. Né? Ele não pode, não se pode permitir que ele continue falando para que o povo de Israel abandone o Deus de Israel e se volte para os ídolos. Né? Nós não podemos permitir que ele continue falando, se expressando dessa forma. Esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa de servidão. Esse profeta, o sonhador de sonho, o sonhador, quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Tá. Agora, eu vou ler para vocês Tito, capítulo 1, versículos 7, e daí, na verdade, eu vou ler o iniciozinho do 7, e daí eu vou pular para o versículo 9, tá? Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja, daí agora eu pulei para o versículo 9, seja apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, da circuncisão, desculpe, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Paulo que está dizendo que aqueles que ensinam coisas erradas, coisas contrárias à palavra de Deus, é necessário que eles sejam calados. É necessário que a liberdade que essas pessoas têm de se expressar seja cerceada, seja censurada. Porque, do contrário, Paulo está dizendo aqui, né? Eles já conseguiram enganar alguns. Eles já perverteram casas inteiras, famílias que pertenciam ali à igreja na qual Tito era responsável, famílias inteiras foram desviadas por esses caras. E Paulo está dizendo, Tito, a gente tem que calar a boca dessas pessoas logo, porque senão ele vai perverter todo mundo, eles vão perverter todo mundo, Tito. E agora Apocalipse 2, versículos 18 ao 20. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, o pastor ou os pastores da igreja de Tiatira, um dos pecados que Jesus tem contra eles é que eles estavam tolerando essa mulher, Jezabel, que se declarava profetisa. Eles estavam permitindo que ela ensinasse. Eles estavam permitindo que, através do seu ensino, ela seduzisse os servos de Jesus a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, para o pastor aqui, ou pastores da igreja de Tiatira, é o seguinte: eu esperava que vocês tivessem calado a boca dessa mulher. Que vocês não permitissem que ela falasse, que ela ensinasse. Vocês deveriam ter cerceado a liberdade de expressão dela. Vocês deveriam ter censurado a liberdade de expressão dela. Essas passagens bíblicas demonstram que a liberdade de expressão não é um direito inalienável, ou seja, não é um direito que não possa ser tirado. Porque tendo sido Deus que o deu, Deus também tem o direito de tirar, né? Aquilo que Deus dá, ele tem o direito de tirar.
Então, essas passagens bíblicas demonstram que a liberdade de expressão não é um direito inalienável, pois Deus ordena que, em dadas circunstâncias, a fala de alguns indivíduos deve ser censurada, deve ser cerceada. E sim, o contexto dessas passagens é a Assembleia dos Santos, é a congregação dos santos, é a igreja. Mas permanece o seguinte fato: se mesmo na jurisdição da igreja, na qual atuam os ministros da palavra, a liberdade de expressão não é inalienável, ela deve ser censurada e cerceada em determinadas circunstâncias, o mesmo é verdade com respeito à jurisdição do Estado. Jurisdição essa na qual atuam os magistrados civis. Em determinadas circunstâncias, para impedir o cometimento de crimes, o juiz se obrigará a cercear a liberdade de expressão de certas pessoas. Sendo verdade, então, que Deus concedeu à humanidade a liberdade de expressão, é também verdade que Deus não considera que essa liberdade seja um direito absoluto e restrito e inalienável. E é por essa razão que não faz nenhum sentido que indivíduos que se dizem cristãos, que se dizem discípulos de Jesus, defendam contra o próprio Jesus a ideia de que a liberdade de expressão é um direito absoluto, irrestrito e inalienável, recusando-se a reconhecer que Deus, na sua lei, regulou e limitou o discurso humano precisamente para evitar o cometimento de crimes e pecados. Não faz sentido que pessoas que se afirmam discípulos de Jesus, pessoas que têm Jesus como seu Senhor e Salvador e Mestre, saiam em defesa de um homem, Léo Lins, que com a desculpa de ser um comediante, louva e incentiva aberta e desenvergonhadamente o abuso sexual de crianças. É inadmissível que cristãos façam isso. É inadmissível que autoridades públicas que se dizem cristãos façam isso. É inadmissível que aquele deputado federal por Minas Gerais, que se diz crente, condene o juiz por ter condenado um homem por louvar e incentivar a prática de pedofilia. Porque sendo quem eu sou, eu não posso deixar de apontar a hipocrisia desse conservadorismo sem Cristo, adotado por políticos conservadores, muitos deles cristãos professos, o que é uma incoerência absoluta, né? Porque como um político conservador cristão poderia adotar um conservadorismo sem Cristo? Né? Como um político cristão poderia esquecer de Cristo no momento em que exerce a sua vocação política? Mas é nesse ponto que nós estamos, né? Nós estamos exatamente, a destruição dos fundamentos é tal que políticos que se dizem cristãos esquecem de Cristo quando estão exercendo a sua função política. É nesse ponto que nós estamos, né? Eu pensava, obviamente eu estava enganado, eu pensava que ser de direita, eu pensava que ser conservador significava ser um defensor dos valores familiares, tais como eles são apresentados na Bíblia. O que inclui a proteção de crianças daqueles que querem abusar sexualmente delas. Obviamente eu estava errado. Obviamente ser de direita e conservador não tem nada a ver com proteger crianças dos seus abusadores, né? Porque políticos que se dizem conservadores estão defendendo o cara que, com as suas palavras, louvou e incentiva a prática de abuso sexual contra crianças. Então, obviamente, eu estava errado. Ser de direita e ser conservador não tem nada a ver com defender a família, não tem nada a ver com defender as crianças dos seus abusadores. Né? Engraçado, eu estava errado com respeito a isso. Né? Ao sair em defesa daquele que com palavras vazias, usando a expressão de Jesus, né, palavras inúteis, vazias, louva, na verdade eu estou usando aqui o que Paulo escreveu, desculpe, ao sair em defesa daquele que com palavras vazias louva e incentiva o abuso sexual de crianças, cristãos, sejam eles políticos ou não,
se colocam como cúmplices das obras infrutíferas das trevas. E ao se colocarem como cúmplices das obras infrutíferas das trevas, eles se sujeitam à mesma condenação eterna que Jesus imporá ao piadista pelas suas palavras pecaminosas e criminosas. Essa aliança profana entre cristãos e ímpios, que deveria ser impossível, mas que se mostra bem factível, essa aliança profana entre cristãos e ímpios ocorre porque, além de sermos tentados a fugir para as montanhas, quando nos sentimos afetados pela destruição que os ímpios promoveram dos fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades humanas, além de sermos tentados a fugir das montanhas, para as montanhas, nós também somos tentados a nos unir aos ímpios na sua injustiça. Pois como eu aprendi com o Pica-Pau, né, o desenho Pica-Pau, na minha infância, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Eu aprendi muitos ditados com desenhos animados. Por exemplo, com perna longa, eu aprendi o seguinte: vai atirar em mim agora ou vai esperar eu chegar em casa? Às vezes eu uso esse ditado lá em casa. Quando a gente está conversando, eu digo: tá bom, tu vai atirar em mim agora ou vai esperar eu chegar em casa? Com perna longa eu aprendi esse. Com o Pica-Pau eu aprendi: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Alguns cristãos rejeitam a missão que Jesus lhes deu de restaurar os fundamentos destruídos pelos ímpios, fugindo para as montanhas. Ah, o mundo está acabando, é isso mesmo, não sei o quê. Eu nem vou tentar fazer nada, porque não adianta tentar fazer nada, eu vou fugir para as montanhas. Alguns cristãos rejeitam a missão que Jesus lhes deu dessa forma, fugindo para as montanhas. Outros rejeitam a missão que Jesus lhes deu, unindo-se aos ímpios. Conformando-se à justiça dos ímpios, juntando-se a eles na destruição dos fundamentos estabelecidos por Deus. E é por isso que o título dessa pregação é: jamais fuja para as montanhas, reticências, nem se junte aos que você pensa ser impossível derrotar. Porque você foi chamado, Jesus te chamou para derrotar os ímpios. Você foi chamado para derrotar os ímpios. Seja ganhando-os para Cristo mediante a pregação do Evangelho. Se você ganha o ímpio para Jesus mediante a pregação do Evangelho, você derrotou o ímpio. Você o derrotou, você o venceu. Aquele ímpio é um inimigo a menos que Jesus tem. Você derrotou aquele ímpio. Ou então, você foi chamado para derrotar os ímpios, seja ganhando-os para Jesus mediante a pregação do Evangelho, seja mediante o juízo que Jesus imporá aos ímpios, mediante os fundamentos estabelecidos por Deus, que devem ser restaurados com a tua cooperação. E é precisamente disso que a gente vai tratar no restante dessa mensagem. Mas, nessa mensagem, nós também trataremos aquilo que foi prometido na mensagem passada, mas que, em função da avançada da hora, nós não tivemos tempo de abordar, que é a ideia de que a graça salvadora de Cristo, de alguma forma, se contrapõe à pena de morte que Jesus impõe a determinados criminosos. Porque na semana passada nós tratamos exatamente disso. Nós começamos tratando daquele caso, daquela adolescente de 15 anos que foi assassinada, esquartejada por um outro casal de adolescentes, um rapaz de 17 e uma moça de 14. Eles confessaram o crime, e nós demonstramos que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, gera em nós exatamente essa vontade de dizer ECA quando nós descobrimos que esse casal vai ser condenado no máximo a 3 anos de prisão. Afinal de contas, eles são menores de idade, E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não permite que
crianças e adolescentes sejam condenados, sejam recolhidos por mais de 3 anos numa prisão. Na verdade, não é uma prisão, é um outro lugar, né? Mas, de qualquer forma, eles vão ficar presos no máximo 3 anos. E a gente pensa, que justiça é essa? Né? Porque, coitada da moça lá de 15 anos, ela foi não apenas morta, mas o corpo dela foi esquartejado. Cuidado, porque sim, ela, em primeiro lugar, ela é a primeira vítima, né? Porque ela que perdeu a vida. O corpo dela foi desrespeitado, foi esquartejado. Os pais dela, irmãos, não sei se ela tinha irmãos ou não, provavelmente tinha, os tios, avós, assim por diante, os amigos que ela tinha. Que justiça é essa, né? Que pega um casal de assassinos confessos e condena eles a apenas 3 anos de reclusão. Quando nós ouvimos falar acerca disso, nós ficamos com um sentimento de indignação. E nós afirmamos que Jesus, na pregação passada, nós afirmamos que Jesus tem a solução para essa nossa indignação. E a solução é a pena de morte. E eu não quero... Talvez você pense, não, Jesus jamais condenaria alguém à pena de morte. Bom, eu não vou repetir tudo que eu falei na pregação passada, você vai ter que ouvir a pregação passada, porque senão nós não vamos conseguir chegar onde nós devemos chegar nessa pregação, tá? E só que alguém poderia dizer, não, mas como Jesus pode ser um salvador gracioso ao mesmo tempo em que ele condena certos criminosos à morte? Nós ficamos de responder a essa objeção na pregação passada, não respondemos por causa do tempo e responderemos nessa pregação. Não existe a graça salvadora de Jesus em nada se contrapõe à pena de morte que ele, ao seguir fielmente a lei de Deus, impõe sobre certos criminosos. Quais criminosos? Assassinos, estupradores e pedófilos. Sim, a pedofilia é punida por Jesus com a pena de morte. Pedofilia, crime do qual Léo Lins se fez culpado ao louvar e incentivar abusos sexuais contra crianças. Então, se você está entendendo o que eu quero dizer aqui, eu considero que a pena justa para o Léo Lins seria a morte. Não seria apenas reclusão na cadeia por alguns anos, não, seria a morte. Jesus condenaria Léo Lins à morte. Só pelas piadas que ele contou? Não, não só pelas piadas que ele contou, não. Jesus, como eu disse antes, Jesus não aceita piada como desculpa. E Jesus vai dizer, Léo Lins, quando tu contou aquelas piadas ali, tu estava externalizando o que está dentro do teu coração. Dada a oportunidade, tu vai abusar sexualmente de crianças. Então, ao louvar e ao incentivar, ele se torna culpado de pedofilia e Jesus o condena à morte. Ao longo da pregação, nós também comprovaremos que o perdão que os cristãos são obrigados a estender aos seus inimigos, quando esses demonstram verdadeiro arrependimento, o perdão jamais significa isentar das consequências justas aqueles que fizeram o mal contra nós. E será nesse contexto que falaremos de uma autoproclamada pastora e de um deputado federal, agora pelo estado de São Paulo, ambos cristãos professos, que conscientemente ou não, ao tratarem de abusos sexuais e pedofilia, conformaram-se à injustiça dos ímpios. O que fez com que a causa de Jesus do Evangelho no Brasil fosse prejudicada, né? Porque o ímpio que está ouvindo diz, um pastor dizendo isso? Um pastor que é deputado dizendo isso? E uma pastora, entre aspas, dizendo isso?
Por que eu vou aceitar esse Jesus que quer abafar abusos sexuais e abusos contra crianças? Jamais fuja para as montanhas e nem se junte aos que você pensa ser impossível derrotar. Em vez de conformar-se à injustiça dos ímpios, a qual promove a destruição dos fundamentos estabelecidos por Deus, você deve restaurar esses fundamentos conformando-se à justiça da lei de Deus, justiça essa que é amada e desejada por Jesus. Então tá, agora tudo isso foi a introdução, quase 1 hora de introdução. Na penúltima pregação, nós começamos a expor o Salmo 11, no qual Davi, no verso 3, indaga o que o justo poderá fazer quando os fundamentos estão destruídos. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós observamos que os fundamentos que estavam sendo destruídos são todos os dispositivos ordenados por Deus na sua palavra, dispositivos esses pelos quais Deus organiza e governa as sociedades humanas. E nós verificamos que um desses fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades é a sua ordenança de que os governos humanos possuem uma única responsabilidade e atribuição. Não é a saúde, não é a educação, não é o preço da gasolina, não é o preço do óleo diesel, não é o preço do álcool, não é o preço dos alimentos no mercado, não é a inflação, não é a taxação de produtos estrangeiros, como vai entrar, né, em vigor a partir dessa meia-noite agora, né? Os Estados Unidos vai começar a taxar os produtos brasileiros e, de repente, não sei, o Brasil vai começar a taxar os produtos americanos em retaliação. A função do governo, dos governos humanos, não é nada disso. A função dos governos humanos é única e exclusivamente proteger os bons, segundo aquilo que a lei de Deus afirma ser bom, e punir os maus, de acordo com o que a mesma lei de Deus afirma ser mal. E isso conforme Romanos 13. Né? Quando Paulo fala em Romanos 13 de que é por isso que nós pagamos impostos, Paulo não diz, olha, vocês pagam impostos para que o governo cuide da saúde de vocês. Paulo não diz, olha, vocês pagam impostos para que o governo cuide da aposentadoria de vocês. Ou para que o governo não permita que o preço da cesta básica suba muito por causa da inflação. Não, não é nada disso. Paulo só diz, vocês pagam impostos exatamente porque o governo tem como responsabilidade, o governo tem a espada como responsabilidade. A espada como ferramenta para proteger os bons e punir os maus. Essa é a única atribuição dos governos humanos. E a razão pela qual a gente não tem segurança pública, uma segurança pública boa, né? Porque qualquer um de nós, se a gente se atrever a sair daqui daqui a pouco e andar por aí, daqui a pouco, a gente está, né? A gente está se arriscando a ser assaltado ou de repente até algo pior. Né? Porque a gente nunca sabe quem vai encontrar pelo caminho. A razão pela qual a gente não tem uma segurança pública correta e digna é porque os governos humanos resolveram fazer tudo. E quando a gente quer fazer tudo, a gente faz tudo porcamente. Eu quero cuidar da saúde, eu quero cuidar da economia, eu quero cuidar da educação, eu quero cuidar disso, daquilo outro, eu quero cuidar de todas essas coisas, e quando tu quer cuidar de todas essas coisas, tu não consegue fazer nada de forma correta. E então a saúde é uma porcaria, a educação é uma porcaria, tudo é uma porcaria. A única responsabilidade dos governos humanos é proteger os bons, segundo aquilo que a lei de Deus afirma ser bom, e punir os maus de acordo com o que a mesma lei de Deus afirma ser mal, conforme Romanos 13. Quando os fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades humanas são destruídos, os justos e retos de coração, aqueles que fazem o bem em obediência à lei de Deus, esses não têm a quem recorrer.
né? Porque quando eles vão recorrer aos magistrados que são servos de Deus, que são, que são vingadores de Deus, como Paulo se expressa em Romanos 13, eu, que sou discípulo de Jesus, estou sendo prejudicado por um ímpio, por um malfeitor, eu vou procurar o vingador de Deus, que é o magistrado civil, eu vou até a polícia fazer a denúncia, eu vou entrar na justiça contra aquele que está fazendo mal contra mim. Quando eu faço isso, eu percebo que a própria polícia é corrupta. E que o judiciário também. E que, na verdade, as leis que foram votadas não foram votadas para o meu bem, e sim para o meu mal. Quando os fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades humanas são destruídos, os bons, aqueles que fazem o bem em obediência à palavra de Deus, eles não têm a quem recorrer. Porque até mesmo aqueles que deveriam fazer justiça, protegendo os bons e punindo os maus, eles próprios se tornaram maus, eles próprios se tornaram ímpios. E quando percebemos que nós, os justos, retos de coração, nós que somos bons, não em nós mesmos, mas porque pela nossa fé em Jesus nós obedecemos à lei de Deus, quando nós percebemos que não temos a quem recorrer quando somos perseguidos, roubados e assassinados pelos maus, nós somos tentados a seguir o conselho que os amigos de Davi deram para ele no versículo 1. Nós somos tentados a fugir pelas montanhas. Mas conforme nós demonstramos na penúltima mensagem, fugir para as montanhas implica falta de confiança em Deus, implica traição a Jesus. E a conclusão é que fugir do mundo para as montanhas, para se isolar da sociedade, quando os fundamentos estão sendo destruídos, não é uma opção viável para o discípulo de Jesus. Por essa razão, em vez de fugir para as montanhas, o cristão deve permanecer onde está. E permanecendo onde está, ele deve trabalhar para restaurar os fundamentos que estão sendo destruídos pelos ímpios. E nós demos um início, né? Nós demonstramos como você começará a restaurar os fundamentos que estão sendo destruídos pelos ímpios na penúltima mensagem, na primeira mensagem que nós pregamos no Salmo 11, intitulada Jamais Fuja para as Montanhas, parte 1. Na segunda mensagem, Jamais Fuja para as Montanhas, parte 2, nós avançamos para os versos restantes do Salmo 11. Na primeira mensagem nós chegamos até o versículo 3, e na segunda mensagem, na semana passada, nós fomos do verso 4 até o verso 7. Nós avançamos para os versos restantes do Salmo 11, a partir dos quais concluímos que ao trabalhar para restaurar os fundamentos destruídos pelos ímpios, você coopera com Jesus no seu juízo sobre os ímpios. Ao trabalhar para restaurar os fundamentos destruídos pelos ímpios, você coopera com Jesus no juízo que ele imporá aos ímpios. Normalmente nós pensamos que esperar a justiça de Deus, que esperar a vingança de Deus, é uma espera passiva, inativa, onde nós apenas oramos a Deus e esperamos que Deus se vingue daqueles que fizeram o mal contra nós. Mas de acordo com Romanos 12 e 13, em Romanos 12, Paulo termina o capítulo 12 dizendo que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, nós devemos esperar pela vingança de Deus, porque Deus disse precisamente isso: minha é a vingança, eu retribuirei. Ele termina o capítulo 12 afirmando isso, e ele começa o capítulo 13 dizendo que as autoridades, os magistrados civis, são os vingadores de Deus. Então, unindo Romanos 12 e 13, nós chegamos à conclusão que esperar pela vingança de Deus, se alguém fez o mal contra mim, a obrigação que eu tenho de esperar em Deus implica em eu ir
acusar a pessoa que fez o mal contra mim às autoridades competentes. Se alguém me roubou, se alguém atentou contra a integridade do meu corpo, né? Se a pessoa me espancou, pensando numa mulher, numa criança, se alguém me estuprou, esperar pela vingança de Deus é comunicar aos vingadores de Deus. Quem são os vingadores de Deus? As autoridades. Mas e quando isso não soluciona o problema? E quando aqueles que Jesus determinou que sejam os seus vingadores, eles próprios se tornaram ímpios e maus, de modo que eles não querem tomar vingança dos maus. Pelo contrário, eles querem proteger os maus e tomar vingança dos bons. Quando isso ocorre, o próprio Jesus se obriga a ele próprio fazer justiça entre bons e maus. E isso sem mediação humana alguma. Né? Ele toma vingança, então agora, quando aqueles que deveriam de fazer a justiça não fazem a justiça, o próprio Jesus toma a justiça nas suas mãos, por assim dizer. Mas quando ele faz isso, Jesus não apenas está tomando vingança dos maus. Quando Jesus se obriga a ele próprio agir, além de tomar vingança dos maus, Jesus também acusa e condena aqueles que receberam dele a responsabilidade de fazer alguma coisa e não fizeram nada. A ação de Jesus é uma condenação sobre aqueles que deveriam de ser os seus vingadores. Aqueles que deveriam de exercer a sua justiça neste mundo. E é por essa razão que nós enfatizamos a responsabilidade que os discípulos de Jesus receberam dele de restaurar os fundamentos de Deus destruídos pelos ímpios, para que nós não sejamos a causa pela qual ele se obrigue a pessoalmente fazer justiça. Para que nós não sejamos a causa disso. Que outros sejam a causa, mas não nós. Porque conforme o último verso do Salmo 11, Jesus é um rei e juiz justo, que ama a justiça estabelecida na lei de Deus, e por isso mesmo ele abençoará os justos e retos de coração que obedecem à sua vontade. O Senhor é justo, o Senhor ama a justiça. O seu rosto olha para os retos, ele abençoa os retos. Levando em consideração, então, que Jesus é um rei e juiz justo e que ama a justiça, qual justiça que Jesus ama? Jesus ama a justiça estabelecida na lei de Deus. É essa justiça que ele ama. Ele não ama a justiça estabelecida nas leis humanas, quando as leis humanas se contrapõem à lei de Deus. Não. Jesus ama a justiça da lei de Deus. Então, levando em consideração que Jesus é um rei e juiz justo e que ama a justiça da lei de Deus, a justiça estabelecida na lei de Deus, é necessário que o conceito que nós temos de justiça seja semelhante ao conceito de justiça ordenado por Deus na sua lei e defendido por Jesus. Porque é somente essa justiça que Jesus ama e deseja. E é por isso que nós demonstramos na pregação passada que tanto a lei de Deus quanto Jesus condenam determinados criminosos à pena de morte. Assassinos, estupradores, pedófilos. E também nós verificamos que ao mesmo tempo em que a lei de Deus e Jesus condenam à morte esses criminosos, essa condenação ocorre mediante a comprovação absoluta da autoria desses crimes, através do exame de provas e testemunhas que poderão ser questionadas e contraditadas num tribunal onde impera a presunção de inocência. Se as provas e testemunhas não forem capazes de determinar com absoluta certeza a culpa da pessoa que está sendo acusada, a lei de Deus determina que aquela pessoa seja inocentada.
Para mais detalhes disso, é necessário que você ouça a pregação passada. Por que Deus ordena que a pessoa acusada seja inocentada quando as provas e testemunhas apresentadas contra essa pessoa não são suficientes para determinar a sua culpa? Deus determina isso na sua lei, exatamente porque, muito mais do que punir o culpado, Deus está interessado em não permitir que uma pessoa inocente seja condenada por um crime que ela não cometeu. Porque maior injustiça do que permitir que um culpado fique impune é condenar um inocente. Como consequência, a justiça da lei de Deus, amada e desejada por Jesus, é avessa às práticas pecaminosas e criminosas de fazer justiça com as próprias mãos e de cancelar CPFs à torto e à direito. Porque isso, inclusive, muitos cristãos ficam defendendo nas redes sociais. Não, tem que cancelar o CPF, não sei o quê, não sei o quê. Não. Não. Sim, Jesus condena a pena de morte determinados criminosos. Mas Jesus condena mediante o exame, um exame que leva a sério as provas e testemunhas que estão sendo apresentadas. Então não é simplesmente a polícia chegar e atirando e matando todo mundo. Ali a justiça de Deus não foi exercida. Porque se alguém que foi morto lá, a pessoa não tinha nada a ver com o caso. E se a pessoa que foi morta era o teu primo, teu irmão, teu tio, teu avô, que você sabe que não é criminoso. O cara é pecador, sim, mas ele não é criminoso. Ele não merecia ser morto. Então a lei de Deus, amada e desejada por Jesus, ao mesmo tempo em que ela condena à morte determinados criminosos, ela também é avessa a práticas pecaminosas e criminosas de fazer justiça com as próprias mãos e cancelar CPFs. Essa justiça amada e desejada por Jesus é também avessa à exposição midiática e linchamento virtual daqueles que meramente estão sendo acusados do cometimento de crimes. E para você entender é necessário que você ouça a pregação passada. E de repente você está preocupado, tá bom, mas isso quer dizer que muita gente culpada vai ficar livre. Se você está preocupado que muitos culpados ficarão livres, se você está preocupado que esse interesse de Deus em não permitir que um inocente seja injustamente condenado fará com que muitos culpados fiquem livres, não se preocupe mais. Porque chegará o dia em que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. E ao julgar a todos, Jesus terá diante de si todas as evidências e provas para condenar eternamente ao inferno até mesmo aqueles que conseguiram escapar da condenação de tribunais humanos, dos tribunais humanos. Mas não se engane pensando que Jesus condenará ao inferno apenas os criminosos. Jesus voltará para julgar a todos, sejam eles criminosos ou não. Porque todos são pecadores, né? Nem todos os pecadores são todos os criminosos são pecadores, nem todos os pecadores são criminosos. Jesus voltará não apenas para julgar e condenar os criminosos, Jesus voltará para julgar e condenar a todos os pecadores. E a menos que você tenha se arrependido dos pecados e crido em Jesus, você será condenado por Jesus também ao inferno. Mesmo não sendo
um criminoso, porque não é necessário ser um criminoso para ser condenado ao inferno. Basta ser um pecador e, conforme a oração de Salomão, não há pessoa que não peque. Talvez você não seja um criminoso, talvez você não seja um assassino, um estuprador, um pedófilo, mas você certamente cometeu uma dúzia de pecados, no mínimo. E por esses pecados você será condenado, a menos que você se arrependa dos pecados e creia em Jesus. E talvez você se pergunte, tá bom, como Jesus pode ser um salvador gracioso, ao mesmo tempo em que ele condena assassinos, estupradores e pedófilos à pena de morte? Para que você perceba que não há nenhuma contradição entre uma e outra coisa, é necessário que você entenda, isso aqui é importante, é necessário que você entenda que a graça de Jesus é mediada pela igreja. A graça salvadora de Jesus é mediada pela igreja. E a justiça de Jesus, pela qual ele condena à morte determinados criminosos, é mediada pelo Estado. A graça de Jesus é mediada pela igreja, a qual, mediante a pregação do evangelho e também pela disciplina eclesiástica, abre e fecha, respectivamente, as portas do reino de Deus para os pecadores. Eu vou ler para vocês aqui algumas passagens, tá? Eu não vou pedir que vocês abram, porque senão a gente vai perder um tempo aqui e não vou conseguir terminar. Eu vou ler para vocês aqui Mateus 16, versículos 13 ao 19. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Agora eu vou ler Mateus 18, versículos 15 ao 20. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o gentil e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E agora João, versículos 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Esses 3 textos bíblicos são, de certa forma, paralelos entre si, e cada um a seu modo ensina a mesma verdade de que a graça de Deus para a salvação é mediada pela igreja. As chaves do reino de Deus foram entregues por Jesus primeiramente aos apóstolos, representados por Pedro, e então a todos os ministros da palavra. Os ministros da palavra abrem as portas do reino de Deus e declaram o perdão dos pecados para todos aqueles que, com Pedro, confessam que Jesus é o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo,
E ao confessarem isso, se sujeitam à disciplina eclesiástica ordenada por Jesus em Mateus 18. Quando os ministros da palavra pregam o evangelho, e as pessoas ouvem a pregação do evangelho e creem na pregação do evangelho, os ministros da palavra declaram o perdão dos pecados daquelas pessoas, abrindo para essas pessoas as portas do reino de Deus. Esse é o sentido de receber as chaves do reino de Deus. Os ministros da palavra retêm o perdão dos pecados e fecham as portas do reino de Deus para aqueles que, ouvindo a pregação do evangelho, se recusam a se arrepender, ou para aqueles que, sendo submetidos à disciplina eclesiástica, aquilo que Jesus ordena em Mateus 18, né? Se tua irmã pecar contra você, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganha o teu irmão. Se não, leva testemunhas. Se ouvir as testemunhas, ganha o teu irmão. Se não, diz a igreja vai repreender a pessoa. Se a pessoa não dá atenção à repreensão da igreja, as portas do reino de Deus para essa pessoa são fechadas. A pessoa é declarada um gentio e publicano. Então, de novo, os ministros abrem a porta do reino dos céus e declaram o perdão de pecados para todos aqueles que, ouvindo a pregação do evangelho, se arrependem e creem em Jesus. Os ministros da palavra fecham as portas do reino e retêm os pecados para aqueles que se recusam a se arrepender quando ouvem a pregação do evangelho, ou para aqueles que, sendo disciplinados pela igreja, se recusam a se arrepender. As sanções aplicadas pela igreja dizem respeito à salvação e o destino eterno das pessoas, para quem as portas do reino de Deus foram ou abertas ou fechadas. Ou seja, a graça de Jesus pela qual ele salva os pecadores, essa graça é mediada pela igreja. E é mediante a igreja que Jesus estende essa graça até mesmo aqueles que, conforme a sua justiça, foram condenados à morte. Ou você não se recorda daquele ladrão que, tendo sido crucificado ao lado de Jesus, depois de insultar a Jesus, ele pensou, não, há algo errado aqui. Eu estou sendo condenado de forma justa, porque as minhas ações merecem esse castigo. Mas ele não fez nenhum mal. Então esse ladrão crucificado ao lado de Jesus, ele se volta para Jesus e ele pede que Jesus se lembre dele quando Jesus entrar no seu reino. E Jesus declara que aquele homem está salvo. Jesus diz, olha, hoje mesmo a gente está morrendo daqui a pouquinho, né? Eu vou morrer um pouquinho antes de vocês, mas quando tu morrer, tu vai te encontrar comigo lá no paraíso, cara. A graça salvadora de Jesus não se contrapõe à condenação à morte, né? Porque assim como aquele pecador, aquele ladrão reconheceu, as minhas ações merecem essa condenação, Jesus está ali ao lado dele dizendo, sim, as tuas ações merecem essa condenação. E tu estás sendo condenado à morte de cruz com justiça. Jesus está ali concordando, sim, é verdade. Mas ao mesmo tempo que Jesus concorda, tu mereces a pena de morte, Jesus também estende a graça. Jesus diz, olha, tu vai estar comigo no paraíso hoje. Porque ao mesmo tempo em que tu reconheceu o próprio pecado, tu também reconheceu a minha justiça. Porque tu disse,
Eu mereço isso, mas ele não merece. Então, não há nenhuma contradição em Jesus, pela sua justiça, condenar à morte criminosos e pela sua graça conceder salvação e vida eterna a eles. Pois assim como a igreja recebeu de Jesus as chaves do reino de Deus para com elas abrir e fechar as portas do reino de Deus aos pecadores, assim também o Estado recebeu de Jesus a espada pela qual as autoridades civis protegem os bons e condenam os maus. Então não há nenhuma contradição entre a graça salvadora de Jesus e a justiça pela qual ele condena à morte certos malfeitores. Não há nenhuma contradição, porque a igreja e o Estado, debaixo do domínio de Jesus, operam em jurisdições distintas. A igreja lida com a salvação eterna dos pecadores. A igreja lida com o perdão dos pecados. Ao passo que o Estado se ocupa da condenação terrena e justa daqueles que fazem o mal, condenado pela lei de Deus. Jesus, então, é um Salvador gracioso, ao mesmo tempo em que condena assassinos, estupradores e pedófilos à pena de morte. E não há nenhuma contradição entre uma e outra coisa. E é uma pena e uma tragédia que alguns daqueles que ocupam cargos tanto na igreja quanto no Estado sejam completamente ignorantes disso. E eu me refiro aqui a um deputado federal pelo estado de São Paulo, chamado Marco Feliciano, o qual, além de ser deputado, é também pastor. Então esse cara, ele tem uma posição privilegiada, né? Porque ele ocupa um cargo tanto no Estado quanto na igreja. Ele é deputado federal e ele é pastor. Ele atua nas duas jurisdições. Ele atua na jurisdição da igreja, que oferece graça e perdão aos pecadores que se arrependem. E ele também atua na jurisdição em que condena certos criminosos, ou que deveria condenar certos criminosos, à pena de morte. Ele pertence a essas duas jurisdições. Ele vive os dois mundos. Ele é um ministro da igreja e ele é um ministro no Estado. Ao comentar o caso de um homem, talvez você tenha ouvido falar, um homem, filho de um pregador influente no Brasil e marido de uma famosa cantora evangélica, o qual foi acusado de abusar sexualmente de uma menina. Ao comentar esse caso, o pastor deputado Marco Feliciano, afirmou que esse caso não deveria ter sido tratado, ele afirmou que esse caso deveria ter sido tratado internamente pela igreja, sem envolver as autoridades civis. E ao fazer essa afirmação, Marco Feliciano provavelmente estava pensando no que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, na primeira epístola, que eu vou ler para vocês aqui. Quando alguns de vocês têm uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos.
Então, quando o Marco Feliciano afirmou que o caso, né, não houve comprovação ainda de que esse homem de fato abusou ou não da criança, o que se sabe é que está todo mundo, muita gente poderosa, movendo céus e terra para impedir que o caso seja levado à polícia e assim por diante. Todo mundo tentando dizer não aconteceu nada, né? Não se sabe se aconteceu o abuso ou não. Tudo que se sabe é que está todo mundo tentando proteger o cara, né? Quando Marco Feliciano afirmou que o caso não deveria ter sido levado à polícia e sim ser tratado internamente pela igreja, ele provavelmente estava pensando em 1 Coríntios 6. Agora, o que o deputado pastor falhou em perceber é que a ordem para que os crentes resolvam as suas questões internamente na igreja não diz respeito a processos criminais, mas a processos civis. De uma forma bem rápida, a principal diferença entre um processo civil e um processo criminal reside no tipo de conflito que cada um visa resolver. O processo civil trata de disputas entre partes privadas, buscando a reparação de danos ou a resolução de conflitos de interesse. Já o processo criminal lida com crimes, que são ações consideradas ofensivas à sociedade como um todo, buscando a punição do infrator e a proteção da ordem pública. O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu, que em Romanos 13 afirmou que o Estado recebeu de Jesus a autoridade e a prerrogativa para condenar criminosos, esse apóstolo Paulo jamais afirmaria em 1 Coríntios 6 que assassinatos, estupros e pedofilias deveriam ser resolvidos internamente pela igreja. Ele jamais afirmaria isso, porque Paulo sabe que a jurisdição da igreja não diz respeito à punição de criminosos. A igreja não recebeu a espada para com ela punir os criminosos. A igreja recebeu as chaves para, com essas chaves, ou abrir as portas do reino, ou fechar as portas do reino para quem se arrepende ou para quem se recusa a se arrepender. A espada que pune criminosos não está nas mãos da igreja. Está nas mãos do Estado. É o Estado que recebeu a espada para tomar vingança de assassinos, pedófilos e estupradores. A igreja no máximo concede ou retém a graça de Deus. A igreja sim está habilitada e tem os recursos necessários para mediar e solucionar processos de ordem civil. É isso que Paulo se refere em 1 Coríntios 6. Processos de ordem civil que não envolvem crimes deveriam ser resolvidos pela igreja de forma interna. Então, houve uma traição. Uma mulher traiu seu marido, o marido traiu sua mulher. Em vez de levar... A traição não é crime, né? Adultério não é crime. Em vez de levar essa questão num tribunal humano, essa questão deveria ser resolvida internamente pela igreja. Não houve crime. É uma questão de ordem civil. Mas agora vamos pensar que não houve traição, houve abuso sexual. Bom, se houve abuso sexual, a igreja não tem as ferramentas para tratar de abuso sexual, né? Quem recebeu a espada não foi a igreja, foi o Estado.
A igreja não está habilitada e não tem os recursos necessários, a saber, a espada, para lidar com processos criminais, nos quais assassinos, estupradores e pedófilos devem ser mortos. No caso mencionado desse homem que supostamente abusou de uma criança, o máximo que a igreja poderia e deveria fazer, caso comprovado o abuso, é convocar o pedófilo ao arrependimento. Esse é o máximo que a igreja pode fazer, né? Cara, foi comprovado que tu cometeu o abuso e agora nós estamos te convocando ao arrependimento. Porque se tu não te arrepender, tu vai ser condenado por Jesus no último dia. Tu tem que te arrepender desse pecado cometido, desse crime cometido. Isso é o máximo que a igreja pode fazer. Convocar ao arrependimento e então proclamar o perdão do pecado, caso o homem reconheça o seu pecado, ou então proclamar a retenção do perdão, caso ele se recuse a se arrepender, fechando as portas do reino para ele. Isso é o máximo que a igreja pode fazer. Porque se a igreja fosse, não, nós vamos aplicar a lei de Deus aqui e vamos te matar, quem matasse aquele homem seria preso pela polícia, né? Nós não temos a jurisdição para punir criminosos. Nós temos a jurisdição apenas para declarar o perdão para aqueles que se arrependem e reter o perdão para aqueles que não se arrependem. E é um caso interessante nos Estados Unidos, de uma igreja que tem como um dos seus membros um homem que cumpriu pena na cadeia por pedofilia. Sim, ele se arrependeu, sim. Sim, ele se arrependeu e tudo. Só que muitos criticam essa igreja, dizem assim, como vocês podem aceitar como membro da igreja um homem que é um pedófilo, confesso? Sim, praticou, é um pedófilo, confesso. Então, confessou? A resposta que eu daria é o seguinte, bom, eu defendo que o Estado puna com a morte os pedófilos, mas eu não tenho culpa que o governador não me escuta. Eu não tenho culpa que o governador não quer, porque lá nos Estados Unidos a legislação é mais estadual do que federal, né? Cada estado é que define questão de pena de morte, assim por diante, né? Eu, se fosse pastor da igreja, diria, olha, todo dia eu ligo pro governador, dizendo, governador, a gente tem que impor a pena de morte a determinados criminosos, mas até agora o governador não me ouviu. Eu não tenho culpa que ele não me ouviu. Eu não posso matar o pedófilo, porque eu não sou um magistrado civil, eu sou um pastor. Eu recebi de Jesus as chaves do reino. Eu abro as portas do reino para aqueles pecadores que se arrependem. E eu fecho as portas do reino para aqueles que não se arrependem. Eu não tenho uma espada. E o interessante dado o histórico, né, de abuso sexual de crianças, o entendimento naquela igreja é o seguinte, e o homem aceitou isso, o que demonstra que a conversão dele é verdadeira, né? Aquele homem, quando ele está em qualquer dependência da igreja, ele sempre está acompanhado de uma outra pessoa. Dado o histórico dele. E ele aceitou, ele disse, tranquilo. Porque esses dias eu vi a notícia de uma criança aqui no Brasil que foi abusada no banheiro da igreja, né? Então, o contrato que eles fizeram, vamos chamar assim, o contrato que eles fizeram é o seguinte, enquanto ele está em qualquer dependência da igreja, em qualquer propriedade que pertença à igreja na qual ele é membro, ele está sempre acompanhado de alguém. Dado o histórico dele. É algo interessante de pensar, né? O que a gente faria caso um pedófilo, confesso, chegasse aqui e dissesse, irmãos, eu creio em Jesus e eu quero congregar com vocês aqui. Como nós reagiríamos? É uma coisa interessante de se pensar, né?
Então, voltando aqui, o máximo que a igreja pode fazer, no caso desse homem que está sendo acusado de ter abusado dessa criança aqui no Brasil, na verdade o abuso teria acontecido lá nos Estados Unidos, né? Mas de qualquer forma, o máximo que a igreja pode fazer é o quê? Convocar esse homem ao arrependimento, e então proclamar o perdão, caso ele demonstre verdadeiramente ter se arrependido, ou então... Não, a gente vai chegar lá. E então, ou então reter o perdão dos pecados, caso ele se recuse a se arrepender do abuso. E qual será uma das evidências de que ele verdadeiramente está arrependido? É exatamente procurar as autoridades competentes, no caso lá nos Estados Unidos, porque o abuso ocorreu lá, é ir chegar lá e confessar o crime. Esse é um dos sinais que demonstram o verdadeiro arrependimento, né? É ele confessar o crime e aceitar a punição, ainda que essa punição seja a morte. Da mesma forma que o ladrão, ao lado de Jesus, aceitou a morte como punição, né? Ele disse, olha, as minhas ações merecem essa punição. Ao falar dessa forma, aquele ladrão demonstra arrependimento, né? Ele demonstra reconhecer a maldade dos seus pecados e crimes. Esse homem também demonstrará arrependimento dessa forma, reconhecendo a justiça da punição que virá sobre ele, ainda que essa punição seja a morte. Ou por desconhecer que a igreja e o Estado, na terminologia de Abraham Kuyper, constituem duas esferas de soberania distintas sobre as quais Jesus domina, ou por tentar agradar tanto o pai quanto a esposa do homem acusado de pedofilia, o primeiro um pastor influente e a segunda uma cantora famosa, para receber deles algum benefício, ou por uma ou outra razão, o pastor e deputado Marco Feliciano demonstrou não ser nem um bom ministro da palavra e tampouco um bom deputado federal. Ele fez os dois trabalhos porcamente. Porque, como pastor, Marco Feliciano deveria estar preparado para repreender os magistrados civis por rejeitarem a lei de Deus e se recusarem a punir com a morte assassinos, estupradores e pedófilos. E, como deputado federal, ele deveria trabalhar para conformar a legislação brasileira à justiça da lei de Deus, para que assassinos, pedófilos, estupradores e outros criminosos que atentem contra a vida sejam justamente condenados à pena adequada, à pena de morte. Baby do Brasil, autoproclamada pastora, e se você pudesse ler aqui o meu manuscrito, você veria que eu coloquei pastora entre aspas, expressou opinião semelhante ao de Marco Feliciano. Ela não estava se referindo a esse caso específico. Ela estava falando de uma forma geral. Ela afirmou o seguinte: quem sofreu abuso sexual deve perdoar o seu abusador. Ela falou isso. Mas nas entrelinhas, o que ela estava dizendo, é óbvio que tem que perdoar. Nas entrelinhas, o que ela estava dizendo é que perdoar o abusador significa não denunciar o abusador às autoridades competentes. Nas entrelinhas, era isso que ela estava dizendo. Não. Ocorreu o abuso sexual, o estupro? Perdoa, perdoa, perdoa. Nas entrelinhas, ela estava dizendo, não denuncia. A repercussão da sua fala foi tal, até mesmo entre os incrédulos, que ela teve que vir a público para se retratar. Ela teve que vir a público para se retratar. E é aqui que nós observamos como as falas do Marco Feliciano e Baby do Brasil são extremamente prejudiciais à causa de Jesus e do Evangelho. Porque quem ouve isso, os incrédulos que ouvem isso, para eles fica a impressão que a justiça da lei de Deus, amada e desejada por Jesus, é uma justiça injusta. É uma justiça que quer abafar casos e crimes.
É uma justiça que quer que tudo termine em pizza. Talvez, pensei isso agora, talvez o Marco Feliciano, em vez de estar influenciando o Congresso Brasileiro, está sendo muito influenciado pelo Congresso Brasileiro, né? Porque todas as CPIs que ocorrem lá no Congresso, na Câmara, no Senado, sempre terminam em pizza. De repente, né, ele está sendo influenciado de que não, a gente tem que fazer terminar em pizza. Trata internamente pela igreja, não leva o assunto para as autoridades competentes. Os incrédulos que ouvem isso ficam pensando, mas olha só, eu tenho um parente meu que fica, de repente, o teu parente, né? Eu tenho lá o Vitor, a Pamela, o Roger, o Luiz, que ficam pregando para mim que eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu tenho que crer em Jesus. E agora eu estou vendo um pastor, um deputado federal que é pastor, e uma pastora também, defendendo isso. Eu não vou ouvir a pregação do Vitor, da Pamela, do Roger, do Luiz, do Alain, eu não vou ouvir. Eu não vou crer nesse Jesus, porque esse Jesus é mais injusto que eu. Esse Jesus é mais injusto que eu. É óbvio que a vítima de abuso sexual deve perdoar o seu abusador, mas o ato de perdoar não isenta o abusador de enfrentar a punição justa do seu pecado e crime. Porque, de novo, o perdão diz respeito à jurisdição da igreja. A punição do crime diz respeito à jurisdição do Estado. Perdoar não tem nada a ver com não enfrentar a punição do Estado. Se alguém cometeu um crime contra você e essa pessoa se arrependeu, você tem que perdoar. Mas perdoar não significa não buscar reparação. Né? Já que a gente está tratando bastante de pedofilia, vamos. Teu filho, a tua filha foi abusada. E o abusador te procurou e pediu perdão. Sim, você deve pedir perdão. Ou você deve perdoar. Mas ao perdoar, não significa que você não vá denunciar aquela pessoa às autoridades. Porque o perdão diz respeito à jurisdição da igreja. A punição de criminosos diz respeito à jurisdição do Estado. O mesmo Jesus que ordena que você perdoe aqueles que se arrependeram de terem feito mal contra você, continua a ordenar que as autoridades civis punam criminalmente a pessoa que fez o mal contra você. De novo, não há nenhuma contradição entre o Jesus gracioso e salvador e o Jesus que pune com a morte determinados criminosos. Não há nenhuma contradição. Não seja como o Marco Feliciano, nem como a Baby do Brasil, os quais, ao se conformarem à injustiça dos ímpios, pelo menos nessa instância, eu não estou dizendo que eles estão se conformando à injustiça dos ímpios em todas as circunstâncias, mas pelo menos nessa instância que lida com abuso sexual e pedofilia, não seja como eles que, ao se conformar à injustiça dos ímpios, além de prejudicar a causa de Jesus e do Evangelho no Brasil, eles acabaram se unindo aos ímpios para destruir um pouco mais os fundamentos pelos quais Deus organiza e governa a nação brasileira. E ao fazerem isso, eles acabam por confessar que eles não acreditam que os ímpios podem ser derrotados, né? Porque se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Quando você assume a injustiça dos ímpios, você está dizendo, não, eu não creio que Jesus possa vencer os ímpios. Seja pela salvação deles, seja pela condenação deles, eu não creio. E é por isso que eu estou me juntando aos ímpios. Em vez de imitar a Marco Feliciano e Baby do Brasil, imite a Jesus. Ame e deseje a justiça da lei de Deus, conformando-se a ela. Você, como discípulo de Jesus, deve rejeitar e condenar as práticas pecaminosas e criminosas de abafar
com cumplicidade crimes e injustiças. Que é o que na prática o Marco Feliciano e a Baby do Brasil queriam fazer, né? Abafar. Você, como discípulo de Jesus, deve rejeitar e condenar prontamente qualquer tentativa de abafar com cumplicidade crimes e injustiças. Você deve conformar-se à lei de Deus, à justiça da lei de Deus, a única justiça amada e desejada por Jesus, e ao conformar-se a essa justiça, você deve trabalhar pela restauração dos fundamentos destruídos pelos ímpios. De que forma? Ao pregar o evangelho aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, afirme para eles que Jesus tem a solução e a resposta para a impunidade que eles percebem sempre que um assassino, estuprador ou pedófilo não é punido de forma adequada. Aproveite as impunidades que ocorrem no Brasil para pregar o evangelho. Você está lá com teu amigo, familiar, amigo conhecido, vizinho, e vocês estão vendo lá uma notícia e estão vendo lá que o assassino foi punido com 2 anos de reclusão, ou que o estuprador não sei o quê, o pedófilo não sei o quê, foi solto pelo juiz tal, eu não sei o quê, e vocês estão lá, né, reclamando, mas o que é isso? Como isso pode acontecer? Aproveite para pregar o evangelho, diga, Jesus tem a solução para isso aqui, para essa impunidade. Jesus tem a solução para isso, para esse nosso sentimento de revolta. A solução de Jesus é a pena de morte. Não aquela pena de morte que quer meramente cancelar CPFs. Não, a pena de morte que é aplicada apenas depois de, num tribunal em que se supõe a presunção da inocência, as provas e os testemunhos são analisados com a profundidade. E a pessoa é encontrada culpada. Essa pena de morte é a solução de Jesus para essa nossa sensação de impunidade, para essa nossa indignação diante de crimes terríveis que não são punidos com justiça. E quando essas pessoas, para quem você estiver pregando, objetarem a justiça de Cristo, porque certamente elas vão ficar felizes com a notícia da pena de morte. Mas elas vão ficar assim, eu não sei, essa questão de tem que ter prova e testemunha que realmente demonstre a culpabilidade da pessoa e tudo. Isso vai fazer com que muitos criminosos fiquem soltos ou não sejam punidos. Quando eles retrucarem com isso, diga para elas, para essas pessoas, que aqueles criminosos que conseguirem se safar nos tribunais humanos não conseguirão escapar de Jesus no juízo final do último dia, porque Jesus, nesse juízo final, terá diante de si todas as provas e evidências dos crimes cometidos pelas pessoas que conseguiram se safar nos tribunais humanos. Mas não apenas isso. Jesus também terá diante de si todas as provas e evidências dos pecados cometidos por eles, pelos seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos. E Jesus os condenará ao mesmo inferno que ele condenará os criminosos. Ao pregar deste modo o evangelho, você demonstrará estar se conformando à justiça da lei de Deus amada e desejada por Jesus. Né? Porque você está assumindo essa justiça. Você está dizendo, a solução de Jesus é essa aqui. Você estará se conformando à justiça da lei de Jesus, e a consequência disso
será a tua cooperação na restauração dos fundamentos destruídos pelos ímpios. Pois à medida em que mais e mais pecadores forem ganhos para Cristo, com o entendimento correto de que o seu Senhor e Salvador ama e deseja a justiça da lei de Deus, porque, sejamos sinceros, Marco Feliciano e Baby do Brasil não parecem ter essa compreensão. Eu não estou dizendo que eles não são cristãos verdadeiros, mas eu estou dizendo que, sendo eles cristãos verdadeiros, eles não parecem ter o entendimento correto de que o seu Senhor e Salvador ama e deseja a justiça da lei de Deus, uma justiça que não tenta abafar casos de crimes e abusos. Nós precisamos de uma nova espécie de crentes no Brasil. Uma nova estirpe de pessoas que, além de professarem fé em Jesus, também reconhecem que Jesus ama e deseja a justiça da lei de Deus. À medida em que mais e mais pecadores forem ganhos para Jesus, com o entendimento correto de que o seu Senhor e Salvador ama e deseja a justiça da lei de Deus, a sociedade e a cultura na qual vivemos será paulatinamente, lentamente reformada e transformada pelo Espírito Santo. De modo que daqui a pouco, assim como Paulo foi levado para testificar diante de Agripa, de outras autoridades, e ele quase, o rei Agripa disse: olha, tu quase me convenceu a me tornar um cristão. Foi por um tris, faltou um pouquinho. Daqui a pouco, alguns de nós seremos conduzidos a testificar diante de autoridades. E daqui a pouco a gente vai conseguir nós vamos conseguir ser bem-sucedidos naquilo que Paulo não foi. Paulo não conseguiu convencer a Agripa, faltou um pouquinho, mas daqui a pouco a gente consegue convencer o governador do estado. Daqui a pouco a gente consegue, De repente o Marco Feliciano vai estar procurando uma pregação no YouTube para ouvir, ele vai cair nessa pregação, ele vai ver o nome dele sendo citado, e ele vai pensar, pô, esse tal de João Mateus Beck, realmente ele está me convencendo de qual é o meu papel como pastor e como deputado federal. Então, se você, Marco Feliciano, estiver ouvindo, vê se torne o melhor pastor e o melhor deputado. Faça o trabalho direito. Daqui a pouco, através dessa pregação, o Marco Feliciano vai, opa, eu estou falhando nessa área. E daí, de repente, ele vai conversar lá com um deputado por Minas Gerais, que eu citei, não citei o nome, Eu ia dizer o nome dele e acabei esquecendo. Não vou lembrar, mas tudo bem. Ele vai conversar lá com seu colega deputado federal por Minas Gerais, que também é cristão. Ele vai dizer, cara, a gente tá marcando passo aqui, a gente deveria estar avançando, e a gente está aqui nessa coisa de que, o Alexandre de Moraes aquilo, o Alexandre de Moraes aquele outro, quando a gente deveria estar resolvendo de fato os problemas do Brasil, que é a destruição dos fundamentos pelos quais Deus governa, organiza e governa o Brasil. Daqui a pouco até membros do Executivo, Legislativo e Judiciário se convencerão de que não existe justiça mais justa do que a ordenada pela lei de Deus, porque foi isso que Deus, através de Moisés, afirmou a Israel. Que as nações ao redor de Israel, ao observar a lei de Deus sendo aplicada, chegou à conclusão que não existe povo tão abençoado quanto Israel, por ter um Deus tão próximo deles, que concedeu a eles leis tão justas e tão sábias. Se o Brasil, eu termino da forma como eu comecei na última pregação. Se o Brasil fosse uma nação cristã,
Uma nação bem-aventurada por ter Jesus como seu Deus. Uma nação que reconhece que a sua exaltação está na sua conformação à justiça da lei de Deus e que a normalização e legalização dos pecados e crimes condenados pela lei de Deus somente a humilha, conforme Provérbios 14, 34, o Congresso Nacional já teria reformulado a legislação pertinente para que indivíduos acusados de assassinato ou estupro ou pedofilia, após um julgamento justo com direito à ampla defesa e ao contraditório, sejam, em nome de Jesus e para sua honra, condenados à morte caso comprovada a sua culpa. A percepção de que isso nunca vai acontecer. A percepção de que isso nunca vai acontecer gera em você uma de duas coisas: ou o desejo de fugir para as montanhas, ou então você vai seguir o conselho do pica-pau. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. E você não deve ceder a nenhuma dessas duas tentações. Jamais fuja para as montanhas e nem se junte aos que você pensa ser impossível derrotar. Porque você foi chamado para derrotar os ímpios. Seja pela pregação da Escritura, pela pregação do Evangelho, seja mediante o juízo que Jesus imporá a eles, mediante os fundamentos estabelecidos por Deus, que devem ser restaurados com a tua cooperação. Então, em vez de conformar-se à injustiça dos ímpios, a qual promove a destruição dos fundamentos estabelecidos por Deus, é necessário que você restaure esses fundamentos, conformando-se à justiça da lei de Deus, amada e desejada por Jesus. E você cooperará com a restauração desses fundamentos mediante a qualidade das suas palavras. Porque você, voltando ao início da pregação, você será julgado por todas as palavras que você falou. E é a qualidade das suas palavras que vai determinar se você será inocentado ou se você será condenado. Talvez você deva se empenhar em falar as palavras que possuem a qualidade divina. Né? Depois, em vez de falar coisas que não aproveitam, talvez você deveria se dedicar à pregação do Evangelho, né? Porque se a boca fala daquilo que está cheio o coração, a pregação do Evangelho por tua parte demonstra que o teu coração está cheio do Evangelho. Então, pregue o Evangelho aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, demonstrando a eles que o Jesus que você prega a eles não tem nada a ver com esse Jesus do Marco Feliciano e da Baby do Brasil que quer abafar casos de pedofilia e abuso sexual. Não, o teu Jesus pune com a morte assassinos, pedófilos e estupradores. E esse mesmo Jesus haverá de julgar eles. Diga isso para eles. Esse Jesus que pune com a morte assassinos, estupradores e pedófilos, também condenará vocês ao inferno, caso vocês não se arrependam dos pecados, caso vocês não creiam em Jesus e não se conformem à justiça amada e desejada por Jesus, a justiça da lei de Deus. É dessa forma que você cooperará com a restauração dos fundamentos que estão sendo agora mesmo destruídos pelos ímpios. Amém.